Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quarta-feira, 8 de outubro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Copa Libertadores Feminina, 2 brasileiros estarão em campo hoje à noite. Líder do Grupo A com 4 pontos, o Corinthians enfrenta o Santa Fé às 8 horas. E no Grupo B, às 4 horas, a classificada Ferroviária joga contra o Boca Juniors. Derby 212 é aqui na CBN, sábado no Majestoso, destaque da Macaca, chegando com o Antônio Lupe. Bom dia, Lupe. Bom dia, Júlio, ótimo dia pra você, pra quem acompanha o CBN Esportes. Estádio Moisés Lucarelli lotado. Os ingressos estão esgotados. A diretoria abriu uma carga extra pro Portão Sul, na verdade pro setor sul, setor destinado ao torcedor visitante, mas como o jogo é com torcida única, a Ponte também vai destinar o setor para o torcedor da Macaca. Dentro de campo, muito mistério. A tendência é que o atacante Gé não tenha condições de jogo e com isso deve ficar fora do clássico contra o Guarani. Série B, 3 jogos abriram a 31ª rodada da competição. O Amazonas recebeu o Criciúma e venceu por 2-1. Na Serrinha, o Goiás perdeu para o CRB por 2-1. E no Santa Cruz, o Botafogo suou, mas conseguiu vencer o Paysandu por 1-0. Pantera, inclusive, abre a zona de rebaixamento com 32 pontos, enquanto o Papão é o lanterna com 26. E agora destaque do futebol paulista, Gabriel Dudziak. Enquanto o dia do clássico contra o Santos não chega, o Corinthians tenta preparar o goleiro Felipe Longo para a estreia no futebol profissional. Sem Hugo Souza, que está com a seleção brasileira, o atleta de 20 anos terá que assumir a posição no dia 15. O Peixe não terá o zagueiro Duarte e o atacante Tiquinho Soares, mas aguarda pelos lesionados Mike e Vitor Hugo. No Palmeiras, o lateral Kelvin e o ponta Sousa tentam se recuperar a tempo do duelo com o Juventude no sábado, enquanto o São Paulo só volta a treinar amanhã. Cristiano Ronaldo voltou a fazer história. De acordo com o site Bloomberg, especializado em finanças, o atacante português se tornou o primeiro bilionário da história do futebol ao renovar o seu contrato com o Al Nassr. O patrimônio do craque português é estimado em 1,4 bilhão de dólares, cerca de 7,5 bilhões na cotação atual. E agora destaque do Guarani, Antônio Lupe. Que se prepara para o clássico contra a Ponte Preta na cidade de Sorocaba. Mais uma vez, o Guarani deixa a cidade de Campinas, até porque o jogo contra a Ponte vale o acesso para o Alviverde. Daqui a pouco, o lateral esquerdo Emerson Barbosa fala da semana diferente para um jogo tão pesado e importante na reta final da temporada 2025. Fim de ciclo. A Inter de Limeira anunciou ontem a saída do técnico Ademir Fezan. O desligamento, segundo o clube, ocorreu em comum acordo entre as partes após o fim do vínculo que se encerrou com o término da Série D do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Fezan, na Inter ele disputou 30 jogos, 16 vitórias, 9 empates, apenas 5 derrotas, números que consolidaram o treinador como um dos principais nomes da campanha de reconstrução do clube que gerou acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E agora destaques do Campeonato Brasileiro, chegando com Fábio Scheibe. Tudo bem aí, Fábio? Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Tem jogo hoje do Brasileirão, né? O Brasileirão que vai deixar de ser o asteriscão, né? Depois de tantos jogos que não foram remarcados, jogos pendentes, hoje 2 partidas pela 14ª rodada, jogo atrasado, o Atlético Mineiro recebe o Sport às 7 da noite na Arena MRV. E às 9 da noite, pela 14ª rodada, o Mirassol, 6º colocado, enfrenta o Fluminense, 7º colocado, briga aí pelo G6 da competição. 2 jogos, portanto, pela Série A do Brasileirão nesta quarta-feira. E agora a opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem aí, Carlão? Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvintes CBN.
notícias boas e ruins envolvendo a Ponte, né, para este clássico. A notícia boa é a presença, né, de 14 mil pessoas, tem mais um lote aí, mas a torcida aderindo aos ingressos para o duelo do próximo sábado contra o Guarani. A notícia ruim, sem dúvida alguma, é a possível ausência do Gé. A Ponte perde muito. A Ponte, sem o seu camisa 9, não conseguiu fazer bons jogos neste quadrangular, principalmente contra o Náutico, em que, sem o Gé, a Ponte sentiu muito a ausência do artilheiro. Vamos ver como que o Marcelo Fernandes vai reconstruir o ataque da Macaca para este jogo dificílimo contra o co-irmão Guarani Futebol Clube. 11h11, convidando você, ouvinte, a mandar a sua mensagem 99186-9070. 99186-9070 é o nosso WhatsApp que fica aí à disposição do nosso ouvinte. CBN Esportes tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Dip. Apresentação, Júlio Nascimento. Voltamos já, 11h12. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Mário Quintino está na área atualizando informações do trânsito em Campinas. Tudo bem por aí, Mário? Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Avenida Moraes Salles, região do Nova Campinas. Quem vai em direção da região central tem uma ocorrência, atenção, então, pouco antes ali também da passagem pelo Laurão, você que utiliza a Moraes Salles. Em direção da rodovia Heitor Penteado, segue sem problemas nesse momento. A rodovia Heitor Penteado também tem boas condições, com movimentação maior exatamente para quem vai também em direção da região central. Na Avenida Iguatemi, também pela Mackenzie, o nosso ouvinte faz bom caminho. José Bonifácio, sem problemas nesse momento, nos dois sentidos. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário volta aqui na programação da CBN, agora 11h15. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Estamos de volta. Antes de atualizar aqui informações com Gabriel Dudziak, meu caro Fábio Scheib, segue rolando a 10ª campanha do Marca Esse Gol, né? Que é uma parceria da Federação Paulista com a ONG Outubro Laço Rosa. Então é sempre legal a gente reiterar aqui para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes a importância dessa campanha, certo, Fabião? Exatamente, Julio, um assunto muito importante e sério. Estamos no mês de outubro e esse mês, tradicionalmente, é marcado por ações voltadas ao Outubro Rosa. Só para reforçar o ouvinte, o Outubro Rosa tem como objetivo principal alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. E pelo 10º ano consecutivo, como você disse, a Federação Paulista de Futebol promove a campanha Marque Esse Gol, em parceria com clubes afiliados e com a ONG Fundação Laço Rosa. A campanha Marca Esse Gol é uma ação através de carreatas que levam a estádios de 9 cidades do estado de São Paulo, unidades móveis para realizarem mamografias gratuitamente. E Campinas estará representada na campanha. Tanto Ponte Preta como Guarani participarão desta ação. Amanhã, na quinta-feira, dia 9, o estádio Moisés Lucarelli e na sexta-feira, dia 10, o estádio Brinco de Ouro da Princesa estarão abertos para oferecerem, portanto, mamografias gratuitamente. Porém, é preciso cadastro prévio no site da campanha. Então acesse www.marqueessegol.com.br ou pelo Instagram, @marqueessegol, e participe. Lá também tem a programação completa sobre essa ação, sobre essa campanha Marque Esse Gol. No total, viu, Julio? 12 clubes participam desta ação. Legal, é uma iniciativa, 10ª edição já dessa campanha. 10ª edição. Saúde em primeiro lugar, né? Saúde em primeiro lugar, né? E claro que o futebol, ele é um agente social e muito importante também nesse processo de conscientização. Parabéns à Federação Paulista e às ONGs responsáveis. Vamos agora falar de futebol, bola rolando, Gabriel Dudziak tá chegando aqui. O Corinthians tem tempo até o próximo jogo, mas tem também incertezas. Para enfrentar o Santos no próximo dia 15, na Vila Belmiro, por exemplo, o Alvinegro de Itaquera terá que promover a entrada do jovem goleiro Felipe Longo na vaga de Hugo Souza, que está com a seleção brasileira de futebol. Será a primeira partida profissional do jogador de 20 anos, que só atuou pelos times de base do Corinthians e da seleção brasileira. Mesmo assim, Felipe tem sido visto como opção imediata a Hugo depois que Matheus Donelli, anterior reserva, perdeu espaço no elenco, a ponto de sequer ser relacionado para os jogos. Além da incerteza em relação a ter um goleiro tão jovem e inexperiente em um clássico, o Corinthians também não sabe ao certo com quais jogadores poderá contar para o duelo de quarta-feira da semana que vem. O meia Rodrigo Garro, por exemplo, tem chances de voltar, pois avançou na recuperação de uma lesão na panturrilha. Mas só após os treinamentos desta semana é que ficará mais claro se ele reunirá condições. Já André Ramalho, Charles e Carrilho, além de Vitinho, devem seguir fora. No caso do Santos, 2 jogadores que perderam a partida contra o Ceará por problemas físicos devem ter condições de jogo novamente. O lateral direito Mike e o meia Vitor Hugo. Por outro lado, o atacante Tiquinho Soares será desfalque por suspensão, enquanto o zagueiro Alexis Duarte não voltará da seleção paraguaia em tempo hábil para a partida, uma vez que a equipe nacional joga na terça na Coreia do Sul contra os donos da casa.
O Palmeiras deu folga aos jogadores nesta terça e volta aos trabalhos hoje, mirando a partida contra o Juventude, no sábado. A princípio, o Alviverde tem 8 desfalques para o jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, incluindo os atacantes Vitor Roque e Flaco Lopes. O ponta Sousa e o lateral direito Kelvin, no entanto, ainda tem chances de ficar à disposição, dependendo de evolução no tratamento de lesões. O São Paulo, por sua vez, só volta a treinar amanhã. O tricolor iniciará a preparação para o duelo da quinta da semana que vem contra o Grêmio, em Porto Alegre. O volante Pablo Maia será desfalque pelo acúmulo de cartões, enquanto o volante Bobadilha não voltará a tempo por estar com a seleção paraguaia na Ásia. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Valeu, Dudziak, obrigado pelas informações. É data FIFA, né? Então é um tempo aí para todo mundo conseguir ajustes necessários em seus respectivos times. Lembrando que nessa data FIFA o Brasileirão vai aproveitar, como o Fábio trouxe, para realizar alguns jogos, né? Hoje tem Galo Esporte, Mirassol e Flusão. Mas a gente tá comentando aqui em off também, é uma data FIFA meio fake, né, Julio? É porque tem depois Brasileirão, né? O caso do Corinthians, por exemplo, o Hugo Souza vai ser titular contra o Japão na terça-feira. Na quarta tem jogo do Corinthians, ele já não enfrenta o Santos, porque não tem tempo hábil para chegar no Japão, do outro lado do mundo. Então prejudica da mesma forma os clubes que oferecem jogadores às seleções. O calendário tá zoado. Mas o Ancelotti, ele convocou só o Hugo e o zagueiro do Cruzeiro, o Fabrício Bruno, né? O restante é tudo da Europa, né? Depois teve a inserção do Vitinho, lateral do Botafogo, verdade. E o Paulo Henrique também do Vasco, porque machucaram o Wanderson e também o Wesley da Roma. Então, no total aí são 4 atletas. Prejudica, né? Porque são jogadores importantes para os clubes, para o Corinthians. Coloca o menino no clássico. Mas o prejuízo poderia ser pior, né? Por exemplo, se ele resolve levar Caio Jorge, pega Andrés do Palmeiras. Não, o Palmeiras também vai recuperar jogo agora com o Juventude, mas não tem o que fazer. Vai perder 5 jogadores que estão convocados para as seleções. Não do Brasil, mas seleções sul-americanas. Deixa eu atender aqui a galera do nosso WhatsApp. JP de Moraes, bom dia, amigos do CBN. Sábado não chega logo, tô mais ansioso que noivo na lua de mel. Abraço, JP de Moraes, mandando aqui, ansiedade tomando conta do torcedor, né? Bom dia, em meio à tensão do derby, tá mais animado nos bastidores do brinco do que no campo, hein? Dizem que o empresário ensaiando candidatura à presidência. Será que é um reforço para a diretoria ou mais um atacante fora de forma para confundir o elenco? A pressão tá tão grande que daqui para frente o derby vira disputa política. Quem será que vai marcar mais? O time ou os bastidores? Alexandre do Nova Europa. E é um movimento que vai começar a acontecer, né, Alexandre? Até porque em novembro e dezembro teremos eleições nos 2 clubes, né? Então esse movimento político pós-Série C vai se intensificar, sem dúvida nenhuma. Tem muito a ver, né, Júlio? Com o desempenho, né? Sim, influencia, né? Dos dois lados. Influencia dos dois lados. A Ponte ainda tem o acesso garantido, mas o Guarani, se ele não conquistar o acesso, eu acho que fica um pouco mais complicado para o pessoal do CA continuar, porque a pressão vai ser enorme. Do lado da Ponte, uma derrota no derby, né? Dentro de casa, eu acho que também pode impactar na eleição. Alô, Fumagalli! Ô, Fumagol, você é fera, cara! Parabéns, viu? Atrasado. Fumagalli mesmo? Então, Guarani, Esporte, Corinthians. É fera, cara. Fumo é gente boa. Que honra, hein? Você sabe que, com todo respeito aos ídolos do Guarani... Não para aí, né? Não, eu vou falar porque o Fuma merece. Amoroso, Careca, Zenon, Djalminha, com todo respeito ao estrelato desses caras. Não, mas é verdade. Eu acho o Fumagalli, por tudo que ele passou no Guarani, porque ele não pegou essa época boa, pegou um pouquinho lá 2000, 2001, que era a Série A de brasileiro, mas ele não pegou o Guarani gigantesco, Beto Zini, campeão brasileiro e tudo mais. Ele pegou coisa difícil. Roeu o osso. Coisa de não ter dinheiro pra viajar, ele sabe disso. E ele segurou o rojão, se identificou, foi ídolo aqui. Ele está na galeria dos grandes nomes da história do Guarani, pode ter certeza disso. José Fernando Fumagalli. Assino contigo, né? Fora que é gente boníssima, né? É nosso. Grande Fuma, abraço pra você, obrigado aí. Deixa eu continuar aqui os nossos ouvintes. Bom dia, amigos. Rodrigo Popo de Campinas. Se a Ponte quiser realmente disputar o título da Série C, terá que fazer algo que praticamente não conseguiu na temporada. Ganhar em casa, de preferência jogando bem. Se ficar pensando apenas no empate, corre o risco de perder a vaga. Abraço a todos. Boa observação. Esse ponto aqui,
Ponte ganha em casa, assim, convencer. Mas na Série C, Carlão, eu sou resultadista, geral, cara. Né? Mas ô Júlio, né? Acho que não tem como fugir da síndrome resultadista. Não é só você. O campeonato, ele é resultadista, né? O campeonato do terceiro escalão do futebol nacional. Então é difícil a gente cobrar resultado e desempenho. Mas é evidente que a Ponte, na temporada, e aí eu até coloco o Campeonato Paulista, que era uma outra dinâmica, mas na temporada a Ponte encontrou muitas dificuldades jogando no estádio Moisés Lucarelli. É algo para ser explorado pelo Guarani. Eu acho que a ausência do Gé, a dificuldade que a Ponte tem no Majestoso, o Guarani pode sim tentar ganhar o jogo através destas limitações da Ponte. É que o clássico a gente sabe que é um jogo totalmente diferente, né? Sim. Não é um time de fora que tá vindo aqui, tem toda a pressão da torcida também. A torcida vai querer ganhar do Guarani justamente por os dois motivos, para classificar a final e também para eliminar o Guarani, né? Aí você citou um ponto certo. A torcida. Sim. A torcida, ela quer duas coisas. Primeiro, ir pra final e ver o Guarani, no caso, o torcedor da Ponte, fora de acesso e também da final. Só que dentro de campo, a Ponte não, os jogadores, staff, comissão técnica, diretoria, não pode pensar naquilo que vai acontecer com o Guarani. Tem que pensar no que vai acontecer com a Ponte Preta. Nós falávamos muito isso, Lupe. Agora essa coisa de estratégia, ela serve para o Guarani e para a Ponte neste jogo. Mas contra o Náutico nós falávamos muito isso, né? O jogo contra o Náutico para a Ponte, ele era estratégico. Não adianta atacar desenfreadamente para ganhar o jogo, para alegrar a torcida. Não, um empatezinho no bolso, né? Ela poderia garantir o acesso naquele dia como garantiu, mas poderia postergar para o jogo contra o Brusque. Então ela teve claro, não teve a qualidade para vencer o Náutico, mas ela teve a estratégia. Nos minutos finais estabeleceu uma pressão e conseguiu o resultado. Então não adianta se deixar levar por arquibancada, o próprio Guarani também, não adianta se deixar levar a rivalidade e tal. É estratégico. De repente, o empatezinho ele serve para os dois. O Guarani conquistando o acesso, a Ponte vai para a final e tamo conversado. O Guarani desce a avenida para festejar e a Ponte já festeja aí e tamo conversado aí, vamos passar um Feliz Natal. Um abraço pro meu amigo Alisson, tá na audiência. Ele Alisson Becker? Não, Alisson só. Não posso falar o sobrenome porque senão fica ruim para mim. Torcedor do Bragantino, tá sempre curtindo aqui a programação da CBN. Aliás, faz parte ali do grupo de responsáveis pela reforma, né, do Nabi Abichedi. Olha só. O Luiz Rosa, Júlia, a pergunta é pra você. Boa. Responde aí, Como jornalista, a vitória do Guarani é melhor? O jornalismo campineiro ganha? Ô, Luiz Rosa, obrigado, viu, cara, pela sua pergunta, viu? Você me deixou numa situação muito bacana. Eu acho que o acesso em si... Ele ajuda. Ajuda muito o jornalismo. O jornalismo de Campinas está torcendo para os dois subirem. Agora, de alguma forma aí vocês se virem aí pra saber quem vai pra final, quem merecer que vá pra final. A gente aqui tá fechadíssimo com Campinas na Série B, seja o Guarani vencendo, seja com empate aqui, empate no Recife, seja com derrota lá que ajude o Guarani, qualquer que seja a forma, a gente tá torcendo aqui pros dois subirem. Não tem outro resultado que a gente torça mais do que esse, os dois times na Série B. Pro jornalismo de Campinas, acho que não faz diferença, afinal, ser entre Ponte ou Guarani. O que faz diferença pra gente é os dois estarem na Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza, Luiz? Beleza. Deu pra responder? Bom dia, o derby vai ser o jogo do século pros dois times, mas vai dar toró, hein? Vai dar um toró, manda aqui o Enival Alves, o nosso ouvinte. Obrigado pela participação. Bom dia, galera. Carlão, Júlio, bom dia a todos aí. Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Será que tem ingresso ainda? Preciso comprar. Só no setor sul, né? Onde fica o visitante. Abriu a carga extra, então é lá atrás do gol ali. Isso, 2.000 ingressos. Então tem. Tem, mas se demorar muito não vai ter. Não, acho que a Ponte, quando esgotar, Wilson, ela vai, claro, colocar nas redes sociais e a gente atualiza pra você. Mas corre então que dá bom. Eu tô me surpreendendo positivamente, viu? Também Nossa, 14 mil até ontem. Estamos hoje é quarta-feira, cara. Sim. Eu achei que ia se arrastar aí os ingressos até sexta, sábado, mas tô me surpreendendo positivamente. A Ponte já tem garantido o recorde do ano no Majestoso. 14 mil até ontem, provavelmente esses 2.000 extra aí também serão esgotados. Muito legal a participação da torcida Ponte Preta, que é um jogo
É que do ano mesmo, né? E hoje em Campinas a gente encontra muitas dificuldades para lotar o estádio sem promoção. Mas jogo grande assim, né? Isso serve para os dois, né? Se não tem promoção, dificilmente a gente consegue colocar 12, 13 mil pessoas. E a Ponte, ela não fez a promoção. É lógico que é um jogo que envolve muita coisa, envolve vaga na final, envolve um derby, né? Mas realmente me surpreendeu mesmo a presença, né? A procura do torcedor pontepretano. Bom dia, pessoal da CBN, Euclides. Empate, o Guarani sobe ou não? Sobe, Euclides, desde que tenha um outro resultado que beneficie o Guarani. Quais são esses resultados? Se o Guarani empatar, ele sobe se houver empate nos aflitos, qualquer empate da Guarani. Ou se o Náutico vencer por uma diferença de até 3 gols, desde que se for 4-1, por exemplo, o Guarani tem que marcar pelo menos um gol para subir. Se for 0-0 no Brinco, 3-0 lá, Guarani sobe. Se for 1-1 no Brinco, 4-1 lá, Guarani sobe. Se for 2-2 no Brinco, 5-2 lá, Guarani sobe. Pode ser 0-0. Porque o Guarani daí não faz gol pro, daí não... Se for 0-0, com 3-0 sobe. Porque aí o quarto critério é confronto direto. O Guarani tem 4-1 contra o Náutico em pontos. Então a matemática é essa. Mas Euclides, fique tranquilo. Durante a jornada, na CBN, a gente vai atualizando minuto a minuto como vai estar a situação. Então você não vai precisar ficar fazendo conta, não. É só ficar ouvindo a CBN durante a jornada. É aquilo que eu sempre falo pra minha esposa, Vanessa, não vamos sofrer por antecedência, tá? Calma. Durante a caminhada a gente vê o que tá acontecendo. É que o mundo é muito ansioso. O mundo gira e a bola Júlio, cadê o débito da amizade? Manda aqui o Edu. Edu, eu falei. Não, mas foi você. Foi Então, você que disse. Eu falei. Era melhor não era melhor? Chegar agora e falar assim, os dois subiram. Era melhor. Pô, mas pode ser, um empate mas era pra chegar antes. Com os dois já no acesso. O mundo ideal seria aí tá todo mundo tenso agora. Tá todo mundo tenso. Essa semana era pra gente já estar projetando a Série B do ano que vem. Tá vendo? Agora precisa contratar. Vocês me zoaram? Era melhor. Não, a gente só era melhor. Era melhor ter ido na minha ideia. Hoje era pros dois estarem, tamo na Série B já, que vá pra final qualquer um. Calma, Júlio. Beleza, mas não aconteceu, né? Então, paciência. 11h32. Derby da amizade, cara. Repórter CBN. Quarta-feira, 8 de outubro de 2025. O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou que vai permanecer no cargo. O chefe da pasta tem sido pressionado a deixar o governo federal depois de o partido dele, o União Brasil, mandar os filiados que tinham cargos no Planalto desembarcarem da gestão Lula. A executiva nacional da sigla discute neste momento a expulsão de Sabino. O ministro afirmou que a sigla tomou decisões equivocadas. O ministro do Esporte, André Fufuca, foi afastado hoje da vice-presidência do Progressista após anunciar a permanência no governo federal. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, afirmou que fará uma intervenção no Diretório da Legenda do Maranhão para retirar Fufuca do comando da sigla no estado. O ministro, no entanto, não será expulso do partido. A Polícia Federal faz uma operação de combate a abusos sexuais de crianças e adolescentes praticado principalmente pela internet. Em entrevista à CBN, o delegado Thiago Rodrigues, da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil, afirmou que 46 pessoas foram presas em flagrante até o momento. A ação é realizada em 15 estados e no Distrito Federal e conta com o apoio da Polícia Civil. Os agentes cumprem 182 mandados de busca e apreensão. A Operação Proteção Integral está na 3ª fase. E o Campeonato Brasileiro terá hoje 2 jogos atrasados. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Sport se enfrentam às 7 da noite, em partida válida pela 14ª rodada. Já o Mirassol recebe o Fluminense às 9 pela 13ª. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá pessoal, eu sou o Kevin Camada e quero fazer um convite muito especial para todos vocês. Todos os dias, nos 99,1 do seu rádio, você fica bem informado com os principais assuntos de Campinas e região na programação da CBN Campinas. Reportagem ao vivo, matérias especiais, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. A gente espera por vocês nos 99,1. Seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos aqui de volta com o nosso CBN Esportes. Daqui a pouco tem informações do derby, informações da Ponte Preta e também do Guarani. O Edson da Boa Vista, 2-0, gols de Toró e Elvis. É o palpite dele pro clássico. Bom dia, eu venho acompanhando os jogos da Copa Paulista e vi um destaque, um lateral direito do 15. Vamos ver. O Michel está cotado na seleção da rodada, é um baita lateral, jogaria fácil aqui em Campinas. Michel. Manda aqui o nosso ouvinte, é o Renato, obrigado pela participação, tá registrado aqui, Renato. Eu vou buscar porque eu gosto dessas coisas, sabe? O Valdir de Cosmópolis. Nossa, 30 anos já. Se Náutico e Brusque empatarem, o Guarani perder, Brusque e Guarani terminam com 7 pontos. Qual dos dois consegue o acesso? O Guarani consegue o acesso, porque se houver uma derrota... Na verdade, qual o tipo de derrota do Guarani, né? Porque se for uma derrota simples, o Guarani vai zerar o saldo. E se houver empate em Náutico e Brusque, o Brusque ainda vai estar com saldo -1. Se for uma derrota de 2 gols de diferença, aí vai igualar a questão do saldo de gols. E aí o Brusque não pode fazer 2 gols. Por isso, gente, tem que esperar, assim... É muito difícil calcular, mas o empate é o melhor cenário, porque o Guarani sobe com o empate lá. Com o empate lá, o Guarani sobe com praticamente todas as combinações, né? São ínfimas combinações que tirariam o acesso do Guarani em caso de empate nos aflitos, viu, Valdir? Mas a gente vai atualizando, porque é muito detalhe, é muito quantos gols saíram, qual foi o placar lá, qual foi o placar aqui. Você põe aqui só pra computar? Pode colocar, põe um cenário aí de uma derrota do Guarani, põe 1-0 aí pra Ponte. O Dup tá com o simulador aberto Isso. aqui. E aqui? Põe 2-2 lá. 2-2 Brusque e Náutico? Náutico e Brusque? O Guarani passa. Sobe o Guarani. Sobe pra 3-3, Dup, por favor. 3-3? Só um minutinho que a gente tá aqui. Você pode ser mais rápido se Não, você a gente quiser. tá fazendo com calma pra... O Guarani sobe também. Só vamos checar aqui então, por conta do saldo. O saldo fica -1 ainda. Agora coloca 2-0 pra Ponte. Aí é o Brusque sobe, tá vendo? O Brusque que sobe. Porque põe aqui 1-1 lá. Tá bom. Deixa eu colocar 1-1 aqui. Guarani sobe, 2-2. Ó, 2-0 pra Ponte e 1-1 lá, Guarani sobe. 2-0 pra Ponte e 2-2. Aí vai dar Brusque, eu acho. Põe aí. Aí dá Brusque. Então, se o Guarani perder, que seja por uma diferença mínima, né? Olha, vai ter isso interfere até na estratégia do derby. Muito. Tá 1-0 pra Ponte, mas tá empatando lá, isso que eu tô falando, trabalha com resultado. Vai ter que ter muita estratégia dos dois lados, principalmente o Guarani, que tem um interesse maior, né, de confirmar o acesso. Não adianta subir a avenida, vamos atacar, não, vamos com calma. O jogo de Recife interessa muito e o Guarani com certeza vai ficar sabendo dos resultados, do resultado durante o jogo. Então é uma partida que envolve muita coisa, não só o jogo em si, Ponte Preta e Guarani e Ponte Preta, mas o jogo de Recife pode ter interferência mais gigantesca na postura das equipes. É isso aí. Não, se quiser me contratar pra ficar lá... Não, e outra, se quiser mandar mais... Você vai ser a voz, eu tenho certeza disso. E quem tá na dúvida, tipo assim, ó, e se for esse placar contra... Manda pra gente que a gente tá com o simulador aberto aqui, ó. Não, você vai travar o WhatsApp aqui, velho. Ou se não, é melhor recorrer uma bola de cristal, já fica tudo certo, já fica certo. Júlio, quais os critérios em ordem de desempate, Vinícius? Vamos lá, Vinícius. A gente falou Vinícius. sobre isso, Vini, mas... Você tem moral com a gente, o nosso especialista em Fórmula 1. Na ordem, Lupi. Maior número de vitórias. Certo. Maior saldo de gols. Certo. Maior número de gols gols marcados. Quarto, confronto direto. Boa. Quinto, menor número de cartões vermelhos recebidos. Isso. Sexto, menor número de cartões amarelos recebidos. Sétimo, sorteio. O Guarani
tá bem contra Brusque e Náutico em praticamente todos os critérios. Só que contra o Brusque, o confronto direto é anulado. Porque eles têm a mesma campanha. 3 pontos, cada um, 3 gols sofridos, 3 gols marcados, então aí pula direto pros cartões. Por incrível que pareça... E só um detalhe. Mas eu não atualizei o do Alan Santos, hein? Aí vai precisar checar, então, quem tá na frente. Só que tem um detalhe. Cartão vermelho pro Alan Para o Santos, efeito do quarto critério, que é o confronto direto, são considerados apenas os jogos de ida e volta somados, ou seja, os resultados da segunda fase. Na primeira fase, esquece, tá? Eu acho só que o Guarani, fase. o cartão do Alan Santos... Mas não teve expulso nenhum do Brusque? Teve, mas aí o Guarani é uma sequência ruim, né? Do Guarani de Vermelhos. Olha aí, Alan Santos. Mas eu não quero ficar também aqui criando vilão, não. Já foi, né? Até porque o Bruno Santos também já foi expulso, outros caras também já foram expulsos. Não, eu ia falar justamente isso. O pior foi a expulsão do Bruno Santos, que não teve nem tanta culpa assim, foi uma expulsão contestada, né? Assim. Né? Poderia também, né, Fábio? Evitar, né? Sim. Poderia, né? Seria... Que resultou no pênalti, né? Tanta coisa que a gente podia evitar no Exatamente. Então, assim, o que o Bruno Santos também, né? Eu também achei exagero a marcação, mas de qualquer maneira era um cartão evitável. Só para dar uma atenção, Michel, do 15 de Piracicaba, 30 anos, hein? Que o ouvinte falou, fez 15 jogos pelo 15 com 4 assistências. Ele pertence ao Gama, do Distrito Federal. Lembra do Gama? Tá sumindo Lembro o do Gama. Gama já foi Série A de brasileiro, pivô de polêmica, né? Sandri Rocha. Intervalo aqui no nosso CBN Esportes. Na volta, informações de Antônio Lupe com Ponte Preta e Guarani. Bom dia pra você. Amanhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o vôlei Renata deu um passo importantíssimo para conquistar uma vaga na decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. Ontem, jogando lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, a equipe de Campinas venceu o São José por 3-2, jogo que teve quase 2 horas e meia de duração. Adriano foi o principal pontuador da partida, 25 pontos. Agora, Campinas precisa de uma vitória simples na sexta-feira, às 21h, no ginásio do Taquaral, para garantir a vaga na decisão. Em caso de vitória do São José, aí acontece o Golden Set, logo na sequência ali do jogo, para decidir quem vai para a final. E na outra semifinal, o Suzano venceu o SESI em Bauru por 3-1. O time da Grande São Paulo também deu um passo importantíssimo para chegar à decisão. Lembrando que ano passado, Suzano e Campinas também decidiram o título e Campinas levou o troféu para casa. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV.
O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h46, estamos de volta. Vamos atualizar informações dos times. Ponte Preta está em Campinas. Sim. Guarani foi a Sorocaba. Confere. Se preparar para o derby. E a lista de desfalques da Ponte deve aumentar. Isso é uma notícia preocupante do lado alvinegro, Lupe. É, mais um jogador que não deve ser relacionado para o clássico contra o Guarani. Primeiro tem a questão envolvendo o Gé. O Gé teve uma lesão que tirou o atacante do jogo contra o Náutico, não viajou para Brusque e deve ser desfalque mais uma vez. Gé, que é o centroavante, o homem referência do ataque da Ponte. Outro atleta que não deve reunir condições de jogo é o volante Léo Oliveira. Com isso, abre vaga para Lucas Cândido, o próprio menino Gustavo Teles também no meio-campo, mas acredito que pela experiência e por se tratar de um jogo pesado, até porque envolve uma rivalidade gigantesca entre Ponte Preta e Guarani, o Lucas Cândido deve receber aí a oportunidade para ser o meio-campista titular ao lado do Luiz Felipe, né, que cresceu demais nas últimas partidas, né? E o Elvis também deve voltar ali no meio-campo da Ponte Preta, ele que também ficou fora do jogo, teve problemas particulares, né, problemas familiares, e ele destacou muito sobre isso depois do jogo contra o Náutico. Então o Elvis foi liberado durante a semana passada, não viajou para Brusque, agora deve também voltar ao time titular. Quem também retorna é Arthur, lateral esquerdo, que aliás atingiu uma marca impressionante. É o atleta que mais vestiu a camisa da Ponte no elenco da Alvinegra. São mais de 120 jogos. E o Arthur, que já tem experiência em clássico, também falou da importância de um jogo tão pesado, que vale vaga da final para a Ponte e, por outro lado, para o Guarani, vale também vaga na final e o acesso. É sempre especial, igual eu falei, essa marca de 126 jogos pela equipe, o jogador que mais jogou nesse atual elenco com a camisa da Ponte é uma marca expressiva. Eu fico muito feliz porque é um clube que eu gosto, que eu amo. Eu fico feliz em estar aqui. Se tratando de derby, todo jogo tem sua história. Mas a gente sabe que é um jogo difícil. É uma semana que a gente tem que fazer uma semana melhor do que as outras, é diferente. É um campeonato à parte, igual eu sempre falei. A gente tá bem concentrado, sabe que é um jogo difícil. A gente vai bem focado para esse jogo, entendendo que se trata sempre do jogo, se tratando dentro da nossa torcida, dentro de casa. A gente sabe que a nossa torcida vai fazer uma festa linda e a gente vai correr, vai lutar para poder trazer essa vitória, que é de suma importância, se tratando do campeonato que é muito difícil. O campeonato, não esse campeonato que eu sempre falo, campeonato à parte, né? É muito difícil, é um jogo extremamente complicado. A gente vai focado e vai sim em busca dessa vitória. Nosso torcedor é sempre fundamental, né? A gente sabe que o Magistral Souza vai estar lotado, deu carga extra já de ingresso, porque já lotaram as outras partes da arquibancada. E, cara, se tratando dessa pressão, essa pressão é muito boa. A gente está acostumado, a gente gosta, nós jogadores, a gente fala entre a gente que é uma semana que a gente tem que fazer muito focado, porque a gente sabe que o nosso torcedor vai cobrar da gente pra gente fazer um bom jogo.
mas pode ter certeza que se tratando de raça, vontade, a gente vai fazer nosso melhor para poder buscar sim essa vitória, que para nós é de suma importância, claro, sempre respeitando nosso adversário, nosso rival, mas a gente tem que entrar dentro de campo focado, sabendo que nosso torcedor quer o nosso melhor, a gente vai dar nosso melhor dentro de campo para eles. Aqui na Ponte os meninos já começam com pressão, né? Vamos falar bem assim, né? Até porque eu já estou acostumado a jogar derby também na base. Então a gente sempre mostra para eles que, tipo assim, ó, na base é o derby, você sente essa adrenalina, mas aqui em cima é diferente. Aqui sempre tem alto astral, tem a torcida, tem aquela semana conturbada, torcida sempre pedindo, é derby, jogo é clássico e tudo mais. E a gente passa para eles ter tranquilidade, mas sim com muita responsabilidade na semana, trabalhar focadinho, porque é um jogo difícil, a gente tem que estar sempre focado para isso. Arthur, lateral esquerdo, que volta ao time após cumprir suspensão. Hoje é quarta-feira, amanhã ainda tem mais um treino, amanhã é um treino importante, né, que é onde o Marcelo Fernandes vai colocar ali em campo o time que ele pretende utilizar no derby, jogadas táticas e tudo mais, e na sexta acontece o último treino, que aí o pessoal já tira o pé do acelerador, porque no sábado, 5 da tarde, acontece o derby de número 212. Sobre ingressos, 14 mil ingressos já vendidos, está esgotado os ingressos para todos os setores do Moisés Lucarelli, porém a direita... Calma. Pô, calma. Você acabou de falar que tinha ingresso, agora calma, garotão. Eu vou terminar a frase. Aí o ouvinte... Porém... Se perde lavando a louça. Os ingressos estão esgotados. Porém, se você quer ir no jogo, torcedor da Ponte, e não comprou o bilhete, a diretoria liberou uma carga extra de 2 mil ingressos para o setor sul. Mas, ô Lupe, aonde é o setor sul? O setor sul é o setor destinado ao torcedor visitante. Como se trata de um jogo com torcida única, o estádio apenas com torcedores da Ponte. Então ali, do lado contrário ao placar, na linha do trem, né? Onde fica a torcida visitante, vai ser liberado para a torcida da Ponte. São 2 mil ingressos, então é bom correr, porque senão o torcedor da Ponte, que ainda não garantiu o ingresso, vai ficar fora de um dos clássicos mais importantes dos últimos anos. Maravilha, agora sim, Antônio. Você foi monstro, Lupe. Bora lá, Carlão. A ausência do Gé e do Léo Oliveira. Qual o tamanho do impacto desses dois jogadores, caso sejam de fato vetados? 2 jogadores importantes, 2 jogadores que foram cruciais na campanha de crescimento da Ponte, né? Principalmente neste quadrangular, em que culminou com o acesso. O Gé é fundamental. Mesmo o Gé não vivendo um grande momento com relação à artilharia, né? Faz algum tempinho aí que ele não balança as redes, mas ele é o cara que desestabiliza o adversário, é o cara que prende a bola, que dá um desafogo pro sistema defensivo, os rabos de arraia dele lá, e ele consegue, por exemplo, no último derby ele foi primordial, né? E vai fazer muita falta, inclusive mexendo na parte tática do time. E contra o Náutico a gente já percebeu como impactou, né? Não só na parte tática, mas também na qualidade da equipe. O Léo Oliveira cresceu demais nesse quadrangular, mas ainda tem peças para repor, como o Rodrigo Souza, como o próprio Lucas Cândido. A situação do Gé realmente é difícil. O elenco é curto, o Marcelo Fernandes Zoli não tem alternativas. Contra o Brusque, o Ricardo Oliveira chegou a atuar, mas muito abaixo, um jogador que ainda não está preparado para assumir uma titularidade, né? Uma camisa 9, um cara definidor. Ele tem a mesma característica do Gé, mas não tem a mesma qualidade do centroavante pontepretano. Não sei, talvez o Serginho ali para povoar, libera um pouco mais o Elvis, pode ser aí uma alternativa, né? Ele dá aquela aglomerada no meio-campo, deixa o Elvis mais livre, mais perto do gol para tentar criar, para tentar chutar de longa distância. Pode ser aí uma alternativa para o técnico Marcelo Fernandes. E no caso do Guarani, Lupe, como é que o time chega aí pro derby? O Guarani está se preparando em Sorocaba e a principal dúvida é em relação ao substituto do Alan Santos, né? Se o Alisson vai ser o escolhido ou o David Braz, que é um cara que tem uma experiência gigante no futebol e pode ser utilizado. No ataque, também tem a situação envolvendo o retorno do Bruno Santos. Acredito que Dentinho e também o Mirandinha serão mantidos no ataque. E na lateral direita, a dúvida se o Cicinho retorna ao time, recuperado de lesão, inclusive entrou no último jogo contra o Náutico, ou se o Justen vai continuar aí a sequência na equipe principal do Guarani. Emerson Barbosa tá aqui, ó. Emerson Barbosa já disputou 4 clássicos, conhece bem a rivalidade entre Guarani e Ponte Preta. De lateral esquerdo para lateral esquerdo, falamos com o Arthur da Ponte e agora o lateral esquerdo do Guarani fala dessa semana decisiva
antes do duelo contra a Alvinegra. Cara, eu fico muito feliz, é um privilégio muito grande para mim, né, tá podendo fazer parte disso tudo com a grande equipe que é o Guarani. Estou muito feliz e o grupo tá muito focado, tá ligado, porque é a semana da nossa vida, né? A gente trabalhou muito para chegar nesse momento. Esse é o momento que a gente tanto queria. Cara, todo jogo é decisivo, né? Mas se tratando de um derby, né, a gente sabe da importância que é e todo mundo quando chega aqui já vive esse ambiente, sabe o quão importante é, ainda mais uma decisão, não tem explicação, né? É uma pressão boa, né? Acho que todo jogador quando sonha em ser um atleta queria estar jogando nessa decisão. Então eu quando saí de casa lá com 12 anos, meu sonho era se tornar profissional e jogar jogos decisivos, né? Então hoje eu estou tendo a oportunidade, né, de estar representando um grande clube que é o Guarani e estar jogando um derby. Emerson Barbosa, lateral esquerdo do Guarani, se não acontecer nada de errado, vai ter presença certa no clássico de número 212. No Guarani, as dúvidas em relação a peças no ataque, na direita e na defesa, a principal delas, o substituto do Alan Santos, David Braz ou Alisson. Maravilha, e aí, Fábio Scheibe, o Guarani, ele vai ter que ser muito estratégico, né? E fica justamente esse conflito, né? Vamos pra cima, vamos esperar, eu acho que sentir o clima do jogo, ainda mais por ser o visitante com torcida única, ter essa leitura rápido vai ser muito importante para o Guarani. A tendência é justamente a Ponte Preta começar um pouco mais em cima do Guarani, né? Tanto pela pressão da torcida também, como pelo fator de poder eliminar o rival também. A Ponte Preta jogando em casa deve sair mais pro jogo, mas aquilo lá que a gente conversou anteriormente sobre o andamento da partida lá no Recife, o resultado paralelo pode ajudar bastante o Guarani também a montar a estratégia durante a partida, mesmo pensando no que é melhor. A gente sabe que o empate não é de todo ruim pro Guarani, o Guarani pode sim, tem possibilidades reais de classificar com o empate, então a postura do Guarani, creio que não vai sair pro ataque justo no começo do jogo, se expor bastante. Eu manteria também o ataque com o Mirandinha, o Dentinho, que tá com confiança também aí, o próprio Bruno Santos voltando, e na defesa, como eu disse ontem também anteriormente, eu escolheria pelos jogadores mais experientes, o David Braz e o próprio Cicinho, que é verdade jogou pouco, mas nesse tipo de jogo será importantíssimo, principalmente na parte mental da equipe. E o reforço pro Guarani também é a ausência do Gé, né? O Gé que sempre faz estrago ali na defesa, provoca os jogadores do Guarani também, acaba levando até um jogador expulso. Então, pro Guarani é importantíssimo essa ausência. E pensando nessa parte mental, um time mais experiente seria melhor pro Matheus Costa poder levar esse grande derby. Eu acho que chegou o momento, Júlio, amigos, os bugrinos, o Guarani precisa dar as caras nesta Série C. O campeonato está oferecendo uma baita oportunidade para o Guarani mostrar realmente quem ele é. O Guarani até agora, com todo respeito, chega muito vivo na última rodada, mas nos momentos em que precisou ser provado, ele não conseguiu corresponder. Trancos e barrancos. Aos trancos e barrancos. E mesmo assim o campeonato está dando a oportunidade para o Guarani se reencontrar, ainda mais num jogo tão especial como esse, porque contra a Ponte no derby lá no Brinco, o Guarani não apareceu, contra o Náutico no Brinco, o Guarani não apareceu, contra o Brusque, 2 jogos complicados em que o Guarani também não teve boas atuações, tirando o jogo dos aflitos, em que aí sim o Guarani fez um grande jogo, principalmente na primeira etapa. Então chegou a hora sim do Guarani dar as caras, do Guarani se mostrar. Eu apostaria na experiência nesse jogo tão pesado, e com muita estratégia. O Guarani vai precisar ter muita sapiência, muita cabeça no lugar para definir assim a estratégia de jogo contra a Ponte. Eu apostaria no David Braz e eu acho que chegou sim a hora dos caras do Guarani aparecerem, porque até agora nesta Série C, com todo o respeito, o Guarani não apareceu e a competição está dando uma baita oportunidade para o Guarani encerrar com chave de ouro ou, caso chegue à final, ter aí uma sequência muito mais positiva do que já teve nesta temporada de 2025. O Fernando tá mandando aqui, derby do século foi 2012, esse deve estar entre os 5 mais importantes. Eu acho que está entre os 5 esse. O do século acho que é 12 pela importância, né? Quem venceu, ele é bugrino, enfrentava o Santos do Neymar, é uma repercussão tremenda, mas acho que está entre os 5, pelo menos os meus, 79... porque era 5 do século, né? 79 então. Ponte, 81 Ponte. Derby no Pacaembu, Guarani. Derby 200 do derby de 2012, Guarani. Eu acho que esse está entre os 5, assim, de relevância. E o da valsa?
Não, ali foi mais a brincadeira e tal, mas não, assim, em termos de campeonato não teve relevância, assim, sabe? Não determinou caminhos dentro da competição. O Emerson Dias tá mandando parabéns pra Eliel Almeida. Boa! Cadê o Liel, cara? Fugiu. Quem sabe onde ele tá? Ele Hoje sabe, a empresa oferece o day off, né, no dia do Bolo da aniversário. Sodier não vai vir. Então, parabéns, hein, Carlão? Mais um patrocínio sem entrar R$1 pra gente. O Henrique tá perguntando aqui onde tem o simulador. www. Fala. Fute Excel. Fute Excel. É, pô. Boa. Mexendo bem aí. Fazendo Fute aí, Excel, vai lá. Fute Excel manda pra gente um bolo aí. Eu não fazendo, conheço. né? Aliás, Isso é melhor hoje, que videogame, Isso é melhor que videogame. Eu fiquei outro dia 4 horas simulando. Eu fui até o 10x10, depois eu parei. Hoje tem um amistoso, Fábio Chebe, pra você reclamar que não tem nada de futebol. É um amistoso entre Gibraltar e a Nova Caledônia. Um amistoso entre seleções Data nacionais FIFA. dos territórios ultramarinos britânico e francês. Data FIFA. Sabe quantos quilômetros de distância? Acabou, hein? Quanto? 17.500 quilômetros. Se você que gosta de Champions, você viu o time que classificou pra Champions do ano que vem? Não, No quem classificou pra Champions ano que vem? 2.500 lugares do estádio apenas das Ilhas Faroe. Vai estrear na Champions do ano que Onde vem. você, né? o Fábio já tira essas coisas, né, velho? GE, cara. 4 horas. É um site muito bom, velho. Por Júlio enquanto eu conheço. Nascimento que assinou a matéria. Por enquanto eu conheço. Conhece o GE. 4 horas tem arena. Até amanhã, gente. Valeu.